As consequências de uma enchente na China se tornam um dos maiores mistérios do ano. Tudo começou quando as águas da enchente começaram a inundar um túnel na cidade de Zhengzhou, submergindo centenas de carros ao longo do túnel de 3 quilômetros. Uma forte chuva inundou a cidade em julho e, para aliviar a pressão, o excesso de água foi liberado de reservatórios próximos. Mas as autoridades não avisaram com antecedência. Se as autoridades emitissem um aviso sobre a liberação da água, as pessoas poderiam apresentar queixas contra o regime por danos materiais. Por que o túnel não foi fechado, visto o mau tempo? Um especialista explica que o problema vem do sistema rígido do país. Em nossa última reportagem especial, investigamos a verdade por trás do que poderia ser outro encobrimento para descobrir o que realmente aconteceu dentro do túnel. Olá e bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Evelyn Lee, substituindo a Tiffany hoje. A temporada de enchentes deste ano atinge fortemente a China, mas um incidente se destaca dos demais. Tudo começou quando a água da enchente inundou um túnel de tráfego lá, submergindo centenas de carros ao longo do trecho de 3 quilômetros. Motoristas e passageiros tiveram apenas minutos para escapar após perceberem o perigo, e a torrente rapidamente transformou a estrada de túnel para tumba. Autoridades chinesas dizem que dezenas de pessoas morreram e colocaram a culpa na chuva forte, mas moradores locais descrevem uma perda muito maior, relatando que milhares morreram. E essa discrepância está levantando perguntas. Nesta reportagem especial, exploramos o que realmente aconteceu durante a enchente do túnel da cidade de Zhengzhou. E olhamos para as evidências que mostram que erros humanos desempenharam um papel muito maior na tragédia do que os naturais. Então, vamos voltar à tarde de 20 de julho, dentro do túnel da estrada de Jiangwan. Foi quando uma inundação severa e repentina inundou o longo túnel. O túnel passa pelo centro da cidade de Zhengzhou e faz parte da grande via expressa da área. Sobreviventes se lembram de ficarem presos em um engarrafamento no final da tarde, quando a água de repente começou a entrar, enchendo rapidamente o túnel. Além disso, o tráfego impedia que os carros se movessem, deixando-os sem ter como escapar. Em apenas 5 minutos, as vítimas foram de perceber que havia perigo para estarem completamente submersas. Todas as 6 pistas do túnel estavam supostamente lotadas de carros. Estima-se que mais de 3.000 veículos e milhares de pessoas estivessem dentro. Reportagens iniciais de uma mídia estatal chinesa explicaram que milhares de veículos foram submersos, mas esse número mais tarde foi reduzido para centenas. Um sobrevivente se lembra de ter ficado preso a cerca de 200 metros da entrada do túnel. Em uma entrevista, ele explicou que já havia um pouco de água no túnel por volta das 4 horas, mas ela não estava subindo. Mas apenas 1 hora depois, segundo ele, isso mudou. Como alguns carros já estavam flutuando, ele tomou a decisão de abandonar o carro e fugir. Em menos de 3 minutos, seu carro havia desaparecido completamente debaixo d'água. Outro sobrevivente disse à imprensa que seu carro desapareceu sob a torrente em apenas 5 minutos. Agora, muitos buscam respostas. Um documento mostra que um reservatório localizado a 2 quilômetros do centro da cidade tomou ações de emergência naquele dia e liberou o excesso de água para aliviar a pressão após as fortes chuvas. Alguns dizem que isso causou a inundação do túnel, mas esse reservatório, chamado Reservatório de Changjuan, não era a única fonte. Na verdade, relatórios públicos mostram que pelo menos 5 reservatórios na área liberaram água naquele mesmo dia. 2 deles, localizados na fronteira da cidade, liberaram 7 vezes mais água do que Changjuan. Eles também não deram um aviso prévio. E evidências vistas em um vídeo sugerem que a maior parte da água da enchente veio dos reservatórios, não apenas da chuva. E depois que o túnel foi drenado, havia restos de plantas aquáticas dentro do túnel. Esses tipos de plantas vêm de rios e outros locais, incluindo reservatórios. O Japão enviará centenas de unidades de mísseis para suas ilhas próximas a Taiwan. O país fica cada vez mais preocupado com a invasão chinesa de Taiwan. O vice-primeiro-ministro do Japão disse que se Taiwan cair, o Japão será o próximo, mas condou da NTD. O Japão está fortalecendo suas defesas militares nas ilhas próximas a Taiwan. Esta é uma ação que visa enfrentar a crescente agressão militar da China. Segundo relatos, o Ministério da Defesa japonês planeja enviar de 500 a 600 unidades de mísseis para a ilha Ishigaki até o fim de 2022. Esses mísseis são capazes de atingir alvos marítimos e aéreos. As unidades seriam usadas durante a resposta inicial em um conflito militar. A ilha de Ishigaki fica a apenas 300 quilômetros de Taiwan, indicando que o Japão visou a China para o envio do míssil.
O Japão está cada vez mais preocupado com uma possível invasão chinesa de Taiwan. O vice-primeiro-ministro do país disse que uma invasão de Taiwan seria uma ameaça à sobrevivência do Japão e que se Taiwan cair, o Japão será o próximo. Recentemente, a China tem mostrado mais agressividade na área perto de Taiwan. Um ex-capitão da Marinha japonesa disse à NTD que está preocupado. O PCC vem expandindo sua influência pela força desde a fundação do partido há 100 anos. Ele usou todos os meios estratégicos para capturar alvos, incluindo países e regiões. Ele diz que a China deseja dominar o Japão. O plano original do PCC era suprimir completamente o Japão dentro de 100 anos de sua fundação. Na verdade, tem sido implementado como planejado. É por isso que o Estreito de Taiwan e o Oceano Índico são importantes para o Japão. O relatório anual de defesa do Japão alertou que é preciso prestar atenção à situação de Taiwan com um senso de crise. O Japão faz parte de um grupo de ilhas chamado Primeira Cadeia de Ilhas, o que inclui Taiwan, Okinawa e Filipinas. Se a China assumir o controle do Japão e de Taiwan, terá o controle da região da Primeira Cadeia de Ilhas. Isso daria à China uma enorme vantagem em um conflito militar com os Estados Unidos. Dong Ma, para a NTD. A Índia enviou soldados para exercícios na fronteira chinesa na quinta-feira. Eles usaram armas de uma empresa sueca. A tensão aumentou na fronteira desde o confronto no Vale de Galwan no ano passado, uma disputa que matou 20 soldados indianos e um número desconhecido de soldados chineses. Os exercícios de quinta-feira foram realizados no estado indiano de Sikkim. Há poucos anos, forças indianas e chinesas entraram em confronto ali, depois de tropas indianas impedirem a China de construir uma estrada na área. Ambos os lados mobilizaram centenas de soldados nessa disputa. Um novo relatório diz que a Apple censura certos conteúdos em seus serviços de gravação. O Citizen Lab da Universidade de Toronto descobriu que a Apple censura palavras-chave, incluindo nomes de políticos chineses, dissidentes e outros termos. E não acontece apenas na China continental, mas em Taiwan e Hong Kong. Por exemplo, termos como liberdade de imprensa ou direitos humanos não são aceitos. A mensagem de erro diz: por favor, reenvie sua mensagem de gravação. O Citizen Lab descobriu que pelo menos 1.000 palavras-chave estão bloqueadas na China. Hong Kong tem mais de 500 palavras e há quase 400 em Taiwan. Palavras como Falun Gong também estão bloqueadas. A Apple respondeu dizendo que o filtro deve respeitar as leis e costumes locais. O pesquisador do Citizen Lab, Jeffrey Knuckle, disse ao protocolo de mídia americano que há duas razões pelas quais a Apple censura em Hong Kong e Taiwan. Uma é agradar o regime chinês, a outra pode ser negligência. A Apple insiste que o serviço está em conformidade com os valores da empresa, mas o Citizen Lab diz que a Apple deveria ter um protocolo que explique a censura. Isso é tudo no China em Foco de hoje. Obrigada por assistir e até a próxima!